Divino Morro produzindo aqui em BH, estamos em frente ao Bar Arrumação, lá dentro da César Tolino, um fundador do Ponto de Cultura e ainda está lançando seu livro hoje que fala sobre o assunto. E daqui a pouquinho a gente vai entrevistar ele, saber um pouquinho mais sobre essa coisa Ponto de Cultura. Para quem não conhece, a gente vai ficar sabendo hoje. Divino Morro produzindo aqui em BH. Célio Tolino no momento tá dando autógrafo ali, daqui a pouquinho a gente vai conseguir uma entrevista com ele. Divino Morro produzindo aqui dentro do Bar Arrumação. Daqui a pouquinho aqui vocês podem ver a publicação do seu livro. Ele está dando alguns autógrafos agora. Estou autografando alguns livros. Divino Morro, estamos aqui agora com o Negro F. Negro F, no seu ponto de vista, qual a importância do ponto de cultura no país? Olha, o ponto de cultura, mais do que nunca, primeiramente ele reconhece as ações que já estão tendo nas comunidades e tudo mais, mas mais do que nunca também gera recursos de dar sustentabilidade, onde o ponto de cultura também, mais do que nunca, dá continuidade às suas ações. E um projeto como esse é uma ousadia para o governo, porque ele incentiva essas ações e mais do que nunca também abrilhanta as ações que estão acontecendo nas comunidades, nas periferias, nos interiores de Minas e do resto do país como um todo. Então acho que é uma grande iniciativa que o governo está tendo de financiar, mas também de gerar essa visibilidade e esse espaço de oportunidade. Aqui, acabou de chegar ele aqui, né? Fala um pouquinho, Célio, como é que é um pouquinho de você? Eu coloco isso no livro. Eu sou um brasileiro, gosto de não ter sotaque, de ser uma mistura, porque o Brasil é essa junção de todos os povos em um só. Eu sou radical, eu gosto de chegar à raiz das questões, ir aos fundamentos, às origens. Eu sou utópico, eu acredito que do jeito que as coisas estão, esse mundo com egoísmo, ele não nos leva ao futuro. Eu acredito numa coisa melhor para a vida e eu sou comunista. Eu acredito no bem comum. E essa é a origem do comunista. Esse é o Célio. Então a gente está com o Célio aqui, a gente viu que os pontos de cultura vem crescendo ao longo do tempo no país. O seu livro fala um pouco disso, desses povos, dessas regiões. Você acha que o ponto de cultura no país, no Brasil, ele foi um meio para a gente se identificar com povos diferentes, culturas diferentes? Você acha que o seu livro também traz um pouco disso? Esse foi o meu desejo com o livro. Mostrar que está se fazendo um outro Brasil por baixo. Tanto que o título é esse, Ponto de Cultura, o Brasil de baixo para cima. E é daí que eu acredito que vai brotando, vai florescendo um outro país mais solidário, mais vibrante, mais criativo, que normalmente a grande mídia, às vezes as instituições não percebem. E essas mesmas instituições, elas estão apodrecidas. É o que a gente vê aí nessa grande política, uma política interesseira, gente querendo só para si e tudo mais. Mas a estratégia de sobrevivência que o povo brasileiro criou, numa situação dessa, em que o Brasil, que é um país tão maravilhoso, tão rico, e ao mesmo tempo que maltrata tanto seu povo, foi estabelecer esses laços de solidariedade e de cultura. Mas que, por muito tempo, a gente não observou isso. Agora, um povo, ou mesmo uma pessoa, ela só consegue descobrir a sua potência quando ela gosta de si mesma, quando ela percebe a sua força. E é isso que a gente vai mostrando, e é isso que eu quis mostrar com o Ponto de Cultura. É a possibilidade, como vocês fazem, de o povo se ver refletido no espelho, e ao se ver refletido no espelho, saber que ali é a imagem dele, e aí ele fala por si, com muito mais autonomia. Ele passa a ser um protagonista, um agente da sua transformação. Isso que é Ponto de Cultura. E você está com o livro aqui, você acha que durante o decorrer do processo de elaboração do livro, você conseguiu perceber algo que você falou, não tinha pensado nisso, e está no livro? Nó? Eu gosto do nó de... Aliás, eu gosto do mineiro, de jeito de falar. Às vezes o pessoal me confunde com o mineiro. Mas eu não sou mineiro, mas também não sou de nenhum outro lugar. Eu sou do Brasil. E
Eu percebi, esse livro eu escrevi ao longo de 4 anos. Quando eu fui fazendo minhas viagens, e às vezes ia para uma aldeia indígena, lá para o Vale do Jequitinhonha, numa pequena cidade, e fui contando essas histórias aqui, porque eu achei que devia compartilhar. O meu papel no governo é esse. Aliás, essa é uma outra coisa que a gente devia mudar. Quando a gente está no governo, o nome já diz, nós somos servidores públicos, e servidor serve, não se serve. Esse é o papel de um servidor público. E esse é o papel de alguém que tem uma ideia de transformar a sociedade, para que a gente tenha algo melhor. E é isso que eu tento fazer, e ao longo dessas minhas viagens eu também fui me transformando. Eu fui percebendo o que o Brasil tem de bom. E sabe o que é? É o brasileiro. Teve um grande estudioso do Brasil, Câmara Cascudo, que depois de muito estudar o Brasil, ele chegou a essa conclusão: o melhor do Brasil é o brasileiro. Olha, eu penso que talvez o caminho da Revolução Brasileira seja exatamente pela cultura. No momento em que a gente se percebe enquanto toda essa potência, essa capacidade transformadora. E vai ter gente que vai se espantar, mas em pouco tempo esse Brasil vai mudar com muita força. Tem um poema do Gilberto Freire, ele escreveu em 1927, e que eu acho que é muito atual, e eu repito no livro. É assim: eu sinto os passos, eu ouço as vozes, eu vejo as cores de um novo Brasil que vem por aí. É isso. Manda um alô pra gente lá do Divino Morro, produzindo aqui em BH. Olha, vocês fazem esse Brasil de baixo para cima, vocês são esse Brasil novo que vem por aí. É isso aí, gente, produzindo aqui em BH aqui. E aí, como é que é a emoção, Ricardo? Você que vem dessa diversidade da cultura, tá recebendo o livro de Ponto de Cultura. Isaac, nós estamos aqui, cara, com um dos maiores homens hoje que pensa a cultura no Brasil. Ele teve a oportunidade de democratizar, levar essa experiência e difundir a cultura em todo o Brasil. Então, cada cantinho do Brasil que respira cultura, tá o Célio Torino, tá o Ministério da Cultura lá. Você vindo aqui para somar hoje, você claro. acha que a cultura está desenvolvendo, está criando criatividade no bom? Eu acho que o Brasil avançou muito nesse mandato do governo Lula. Eu acho que essa diversidade, essa possibilidade de encontrar a diversidade dos diferentes foi muito interessante. Ricardo Antunes, gente. Divino Morro produzindo aqui em Sabará. Estamos aqui com Denise Martins. Denise, qual que é a importância para você do Ponto de Cultura no país? Olha, eu acho que é uma política de cultura revolucionária, porque é a primeira vez que o governo investe dinheiro público na produção de quem realmente sempre faz cultura. Não é uma coisa inventada para os grupos executarem. É uma potencialização financeira para os grupos continuarem fazendo e terem condições de fazer o que eles sempre fizeram. E a partir daí buscando o quê? Destacar o protagonismo, a sustentabilidade e a formação de redes. Essa é a grande questão do tripé importante do programa Cultura Viva. Fala um pouquinho do seu envolvimento com a cultura. Olha, eu nasci para a cultura, né? Eu trabalho com isso desde sempre, tenho uma predileção pela cultura de matriz africana, porque eu acho que são pessoas muito importantes e que não devem ficar de pires na mão, que eles têm que se constituir como grupos organizados para reivindicar o seu lugar nas políticas públicas do nosso país. E desde então, sempre, assim, na minha vida madura, eu trabalho com cultura e com cultura de matriz africana, mais especificamente. Agora, em 2010, você acha que os pontos vai ser contra ponto de partida de projetos? Os pontos agora estão virando ponto independente? Como funciona isso, na sua visão? Eu acho que é um momento de reflexão e que os pontos estão buscando discutir sustentabilidade. E sustentabilidade não quer dizer apenas recursos financeiros, quer dizer qual é a condição que esses pontos têm, que essas organizações têm, para se manterem desenvolvendo seus trabalhos no sentido da formação e da difusão dos seus produtos. Eu acho que é o momento, é chegada a hora dessa reflexão. Agora manda um alô lá pra nós, lá do Divino Morro. Ah, Divino Morro, show de bola! É isso aí, gente, produzindo.